Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, eu quero sempre te incentivar a que você leia a Bíblia. O objetivo aqui desse devocional é exatamente esse, desafiar você, dentro da maratona bíblica, a ler aí a Bíblia toda, né? Nós estamos lendo, obviamente, pontos, né? Não pegamos ali a sequência cronológica, aliás, a sequência em que os livros estão organizados na Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, mas a gente vai lendo ali um livro, outro, junto com o outro, para poder equilibrar essa leitura. Mas o objetivo final é que leia a Bíblia toda em um período de tempo. Então, o desafio é que você leia. Nessa semana nós estamos com 2 capítulos de Salmos e também um capítulo de Apocalipse. Então, vamos hoje falar dos Salmos 53 e 54 e o Apocalipse, capítulo de número 7. E o tema do devocional de hoje é a esperança dos crentes. Deixe-me ler com vocês o texto que está aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, que diz assim, Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelas promessas do Senhor, glória a Deus por sua palavra. Bom, só para a gente lembrar o contexto aqui, João é convocado, né, chamado para subir até a sala do trono de Deus, e nós estamos aqui tendo um insight do que é essa sala do trono. O texto bíblico diz que Deus está sentado no seu trono, que o Senhor Jesus aparece depois na figura de um leão e cordeiro. Tem ali uma miríade de anjos poderosos. Alguns anjos são chamados de anciãos e eles estão todos ali reunidos. E aí João vê então um livro selado com 7 selos. E João pergunta, quem pode abrir estes selos, este livro? E aí então o anjo responde para João que só o Cordeiro pode abrir estes selos. E é de fato que o Cordeiro então começa a fazer, e é o que nós vimos ontem. Ele abre os primeiros 4 selos e a coisa não anda bem. Os 4 primeiros selos vão falar de conquista, vão falar de guerra, vão falar de morte, vão falar de fome. Tudo aquilo que a ganância e a maldade humana é capaz de produzir. Então os primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse, a coisa de fato não anda e não anda muito bem. Até que no 5º selo, o 5º selo é aberto, vou achar o 5º selo aqui. Quarto, quando abriu o 5º selo, ele viu as almas debaixo do altar. Então, ele vê os santos do Senhor clamando por justiça, alinhado, obviamente, com a própria justiça de Deus. E o 6º selo, esse é realmente um selo, né, um cenário não muito bom. Desastres naturais de toda a monta começam então a acontecer. O texto bíblico chega a dizer que os céus eles são enrolados como pergaminho, ou seja, um cenário de natureza mesmo, do ponto de vista natural, os elementos da natureza também sofrendo as consequências do pecado do homem. E aí a própria natureza sendo danificada ou sofrendo aí todas essas consequências do juízo de Deus. Só que faltam selos, são 7. E o que acontece aqui no capítulo 7 de Apocalipse, antes da abertura do 7º selo, é que Deus retarda, o anjo, né, obviamente enviado por Deus, retarda a abertura desse 7º selo, e ele faz isso por causa dos crentes. Por causa dos santos, é retardada a abertura, então, deste 7º selo.
E aí o que acontece antes da abertura do sétimo selo? Primeiro, os santos, eles são selados com o sinal de propriedade e de proteção de Deus. Como nós vimos aqui, a coisa tá feia, fome, guerra, morte, desastres naturais, e o negócio não anda bem. E aí o Senhor então retarda o sétimo selo, sela os crentes, exatamente como um sinal de propriedade de Deus, mas além de propriedade de Deus, ele sela também como proteção. Olha aí o que diz o versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, os crentes recebem o selo do Espírito Santo. Aqui, esse selo é obviamente simbólico, né? A ideia não é que as pessoas andem por aí com algum tipo de marca na testa. É óbvio que isso não faz muito sentido, porque esse selo ele é espiritual. Paulo, ele chega a afirmar em Efésios capítulo 1 que nós, os crentes, ou aqueles que estão em Cristo, né, eles foram selados para o dia da redenção. Eles foram selados para o dia da ressurreição. E esse selo que ele coloca em nós hoje em dia, ele é espiritual. Nós não vemos esse selo não é físico. Os crentes não recebem um selo físico, mas eles recebem um selo que é espiritual. Que selo é esse? É a santificação. Então, os crentes, aqueles que são selados, recebem essa primeira marca do Espírito Santo, eles recebem este selo como o sinal da sua santificação. E essa santificação é a prova de que eles foram selados. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela estava preocupada se ela era eleita ou não. E uma das maneiras de você averiguar se você está em Cristo ou não é o seu desejo pela santificação. Você é alguém que deseja as coisas de Deus? Você é alguém que deseja a santidade de Deus, a justiça de Deus? Ou você quer apenas a bondade, o amor, coisas que vão fazer bem só a você? Ou você de fato deseja transformação de vida? Você deseja atender as exigências da lei de Deus? Então esse é um sinal, esse é um selo do Espírito Santo. O crente deseja a santificação e ele vai trabalhar em toda a sua vida para que, juntamente com o Espírito Santo, para que seja cada vez mais parecido com Cristo, porque esse é o final, o objetivo, o propósito, o intuito final da santificação. Mas não só isso. Esse sétimo selo é retardado. Então, primeiro, para que os santos sejam selados, mas aqui também um segundo motivo pelo qual o sétimo selo é retardado. A abertura desse sétimo selo é retardado. Os judeus recebem uma nova tarefa no plano escatológico de Deus. Então, o versículo 4 fala assim: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Aqui nós entendemos de duas maneiras. Esse entendimento é, primeiro, literal, são tribos de Israel mesmo, homens e mulheres que serão salvos dentre a nação de Israel, mas também é espiritual. Os crentes fazem parte agora do Israel de Deus. Mas, falando aqui especificadamente do texto, o texto fala dos judeus. Nós sabemos hoje que os judeus, eles, com o advento do cristianismo, com a vinda de Cristo, com a sua morte e ressurreição e com o estabelecimento da igreja entre os gentios, uma promessa do Antigo Testamento de que todas as nações seriam alcançados pelo amor e pela graça de Deus, Israel perde o seu papel de proeminência no plano de Deus. Hoje, o judeu ele está inserido no plano de Deus, mas agora por meio da salvação em Cristo e por estar inserido na igreja do Senhor, e não mais por ser da nação de Israel. Mas isso muda, volta então os judeus a ter uma tarefa dentro desse plano escatológico de Deus. Isso mostra que no período final da história haverá um grande mover de salvação entre os próprios judeus. Mas, do ponto de vista prático, trazendo para a nossa vida diária, isso mostra que todas as pessoas, todo tipo de pessoa pode ser salvo.
Então, essa é uma linguagem do Novo Testamento: judeus, gentios, bárbaros, homens, mulheres, escravos, livres, governantes, todos eles podem ser salvos. E é interessante falar sobre isso nesse período da nossa vida como nação, quando estamos próximos da eleição, né? Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, mas fulano de tal, candidato fulano de tal, pode ser salvo? Eu disse: pode. Qualquer pessoa que crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados, deixar para trás sua vida de pecado e pela fé em Cristo e confiar em Cristo pela fé, esse indivíduo pode ser salvo, independente do que ele faz, ou do que ele fez, ou dos seus atos, ou de quão nebulosos sejam os seus pecados. É claro que quanto mais o indivíduo se afunda no pecado, mais difícil será a sua saída de lá, porque a sua mente fica cauterizada, seu coração fica endurecido, né? Ele fica empedernido e cada vez mais se afasta então do Senhor e se afunda no pecado. Mas sim, todos os indivíduos podem ser salvos, inclusive o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, ele desafia os crentes a orar pela salvação dos reis e das autoridades. Bom, primeiro aqui, Deus retarda a abertura do 7º selo por causa dos eleitos, para que eles sejam selados. Depois, ele vai falar que o plano de Deus no final vai incluir também os judeus. E por fim, os eleitos vão desfrutar do descanso eterno. E aqui é uma espécie de fechamento desse momento, desse retardamento aí da abertura do 7º selo, que é o texto que lemos hoje na abertura do nosso devocional, né? Pois o Cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É a promessa aqui de Apocalipse 7,17. Essa promessa é exatamente para os eleitos. E aqui nós podemos ver uma dessas promessas objetivas de Deus. Muito se fala sobre promessas de Deus de modo subjetivo. Aqui não, aqui é uma promessa objetiva, uma promessa direta de Deus. Nesse caso, o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que nós podemos desgastar ou gastar a nossa vida nessa terra de modo irrestrito. Nosso corpo e a nossa vida aqui não termina nesse tempo na terra. Então, eu não preciso me preocupar tanto em aproveitar esta vida, porque para o crente, esta vida ela não acaba. Então, o que acontece com os crentes que entendem essa promessa? Porque isso é importante. A maneira como você vai entender essa promessa vai fazer toda a diferença para você. Se você não tiver clareza e convicção, fé de que essa promessa ela é real e que ela vai acontecer e que o Senhor vai fazer com que ela seja real na vida de todos os crentes, você não vai conseguir viver aquilo que o Senhor planejou ao entregar esta promessa. Por exemplo, quem entende essa promessa sabe que a economia não importa tanto. A maneira como o mundo se organiza economicamente não importa, porque no fundo as crises e os períodos de bonança aqui na Terra são passageiros. Mas a nossa segurança está no fato de que no reino de Deus, quem governa a economia é o próprio Deus. E ele faz da maneira como o agrada. Em segundo lugar, aqui em termos de podemos desgastar a nossa vida, para o crente que entende essa promessa, a saúde já não importa tanto. E não significa que você não vai cuidar da sua saúde, até porque nós somos mordomos do nosso corpo e o nosso corpo será revestido de glória na eternidade. Então nós temos sim que respeitar a nossa saúde. Mas o que eu estou falando aqui é que se você tiver que enfrentar uma doença grave, se você tiver que enfrentar uma doença até mortal, o cristão faz isso com outra perspectiva do que aquele que não tem esperança. O lazer tem outro gosto, né? O crente não quer gastar a sua vida em lazer. Por quê? Porque ele sabe que no mundo vindouro ele poderá usufruir muito mais desse lazer. Bom, eu poderia falar aqui, né, que o ministério recebe outro valor e que as pessoas são importantes.
as ênfases daquele que crê nessa promessa muda completamente, e esse é o ponto. Mas para resumir, moral da história e de tudo que nós conversamos aqui no devocional hoje é que essas promessas, elas dão esperança para, aliás, essas promessas deram esperança para os crentes ao longo da história. Ao longo da história, crentes, homens e mulheres de Deus, deram as suas vidas, sacrificaram as suas vidas, tanto em martírios, como também em missões, como no trabalho do Senhor. Esses homens e mulheres deram as suas vidas exatamente porque confiavam nestas promessas. E assim também deve ser conosco. Isso deve produzir, essa palavra deve produzir esperança para os crentes hoje. Nossa esperança não está no próximo governante, na economia que ele vai colocar em ação no país. A nossa esperança não está no lazer, no descanso, na saúde boa que nós temos, nada disso. A nossa esperança está na promessa de Deus de que Ele vai restaurar todas as coisas e que na restauração de todas as coisas, como Ele mesmo disse aqui, nós seremos guiados para as fontes de água viva e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E, para finalizar, qual é a aplicação que podemos tirar de tudo isso? Bom, a sua esperança, ela está nas promessas de Deus ou a sua esperança está na vitória do próximo candidato a presidente da República ou em qualquer outra coisa? Esperança no dinheiro, em outros deuses falsos por aí. Coloque a sua esperança em Deus e em sua palavra. E aí colocar esperança em Deus é óbvio, né? O Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder agora, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda bondade, nós nos colocamos agora diante da Tua doce e preciosa face. Oramos, meu Pai, falamos contigo por causa do sacrifício de Cristo na cruz e em nome dele que entramos diante do trono da graça. Entramos para reconhecer em primeiro lugar, Senhor Deus, que muitas vezes nós naturalmente colocamos a nossa esperança em homens, em coisas que de fato podem ser destruídas e que são destruídas no final. E isso traz dano e traz, Senhor Deus, consequências gravíssimas para todos nós. Mas nessa manhã nós nos arrependemos de fazer isso e colocamos agora toda a nossa esperança no Senhor. Colocamos toda a nossa esperança no reino prometido pelo Senhor, no governo prometido pelo Senhor e na conclusão que o Senhor prometeu dar em todas essas coisas. Clamamos para que o nosso coração, meu Pai, seja amolecido por esta palavra, convencido pelo Teu Espírito e que possamos viver de acordo com esta palavra. Nós oramos assim e o fazemos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.